Falar sobre espiritismo é falar sobre a filosofia que conduz, que leva à interpretação sobre o aspecto espírita das lições trazidas por Jesus, tendo por mérito maior nosso aperfeiçoamento para chegarmos até uma condição melhor, ao aperfeiçoamento moral e intelectual de nós, seres encarnados, espíritos encarnados. Allan Kardec, o insigne codificador do Espiritismo, trouxe várias obras, dentre elas as básicas, tendo por princípio o Livro dos Espíritos, obra que contém perguntas e respostas acerca de Kardec formuladas aos espíritos superiores, com grau elevado, portanto, capazes de trazer as respostas muito dentro da doutrina, dos postulados que Jesus trouxe. Dentre essas perguntas, as que foram formuladas por Kardec aos espíritos superiores, há de se considerar a questão 919, a que traz como ponto a pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores, que eu me permito repeti-la. Qual o meio prático mais eficiente, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? A resposta que o espírito superior Santo Agostinho devolve para Kardec é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Kardec continua a pergunta em conversas com Santo Agostinho e diz: conhecemos toda a história desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Santo Agostinho, então, repete o que ele fazia quando em vida. Disse: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Eis a questão central do Espiritismo, a nossa reforma íntima, nosso autoconhecimento, base para chegarmos à elevação, à evolução espiritual. Com base nesse postulado, é que a gente busca, através da ciência espírita, do Espiritismo, o autoconhecimento, desenvolvendo em nós esse conhecimento, podemos conhecer o outro, conhecer o nosso próximo, ajudar e entender melhor as lições trazidas por Jesus através de seus evangelhos. É ponto de entendimento, é ponto de concórdia entre os espíritos superiores, a de que o autoconhecimento é fundamental. O fato é que Joana de Ângeles, desde o espírito que assiste ao Divaldo Franco, o médium, hoje, um dos maiores médiuns do Brasil, Divaldo Pereira Franco, que ela editou a obra A Psicologia de Joana de Ângeles, que tenta explicar, à luz do Espiritismo, a psicologia, tendo por base o desenvolvimento das emoções do autoconhecimento. A série psicológica contém 16 volumes, iniciando por Jesus e terminando por a gratidão, psicologia da gratidão. São 16 volumes que vale a pena cada um deles, trazendo o ensinamento, a busca do autoconhecimento. Opinião, dessa forma, também tem nosso irmão Jason de Camargo, no livro Educação dos Sentimentos, que traduziu bem o que é a ciência espírita, qual é a busca do espírita. Nos diz o nosso irmão no capítulo da autoconsciência espírita. Diz o seguinte, página 161. O grande trabalho espírita é possibilitar a consciência de si mesmo, para que o indivíduo saiba que ele é e por que se encontra, saiba quem ele é, para que o indivíduo saiba quem ele é e por que se encontra na sociedade terrena. A autoconsciência, assim, será a chave transformadora do terceiro milênio e o Espiritismo, na atualidade, é a doutrina que oferece essas condições para que o homem se conheça melhor e possa realizar
as modificações em seu espírito e no meio em que labora. Entende a ciência espírita e os teóricos do espiritismo que sem o conhecimento do espírito, da vida espiritual, é difícil, quando não impossível, o nosso autoconhecimento. Daí estudarmos as questões que implicam o nosso quem sou, de onde vim e para onde eu vou. E esse para onde eu vou está aí o mundo de onde eu vim, o mundo dos espíritos. A existência de um mundo a que os nossos olhos não conseguem ver, mas que a nossa alma, hoje, o espírito encarnado, pode muito bem vê-lo e o tem através de muitos sonhos, muita convivência com o desdobramento do corpo, coisas que a ciência material não concorda, mas que nós que convivemos no meio sabemos que existe, e aí estão vários exemplos a nos darem contas de que sim, isso é uma realidade a que hoje nós não podemos mais fugir. Nosso irmão Chico Xavier, em resposta ao nosso irmão Dr. Elias Barbosa, no livro No Mundo de Chico Xavier, responde a pergunta nosso irmão, que formula a seguinte pergunta: qual a melhor profilaxia contra os obsessores? E a resposta de nosso irmão Chico Xavier, espírito elevado que conviveu conosco aqui no Brasil e que nos deu tantas lições, inclusive demonstrando o próprio, sendo o maior exemplo de Jesus na Terra, por tanta caridade, por tanta obra, um homem dedicado à psicografia, à caridade, à assistência dos irmãos, que soube transcender a sua própria matéria e trabalhar pelo próximo. Sem dúvida nenhuma, no meu entendimento, o maior exemplo de que quem foi Jesus é Chico Xavier, Francisco da Silva Cândido Xavier. E na resposta que nosso irmão fez, repito, qual a melhor profilaxia contra os obsessores? Resposta de Chico Xavier: nossos benfeitores espirituais são unânimes em declarar que o estudo das obras de Allan Kardec, para que venhamos a adquirir o conhecimento e a educação de nós mesmos. Nós não estamos, a resposta não é para conhecer o outro, mas sim conhecer a nós. É o passo inicial, indispensável, porque precisamos sanar as obsessões que nos flagelam, sem herdarmos qualquer cativeiro à superstição e ao meio negativo de que vemos muitos irmãos prejudicados quando conseguem a suspirada melhoria psíquica em outros setores religiosos. Eis a resposta de nosso irmão Chico Xavier, espírito que detinha a inteligência trazida pela assistência que tinha, especialmente pela assistência do Espírito Emmanuel. São essas reflexões a que eu trago neste momento para que nós tenhamos o dever de nos conhecermos melhor, antes de buscarmos conhecer o outro, antes de buscarmos o conhecimento advindo das ciências, que nós comecemos essa caminhada, porque o que me irrita, o que me incomoda, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu posso fazer, o que me traz emoção, o que buscar sentir em nós, quais as influências que o meio onde nós estamos nos traz, reverbera em nós mesmos o nosso condicionamento das nossas emoções e que saem nossos sentimentos. Esse é o grande desafio, ao desafio do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, eis a máxima trazida ao longo dos anos, já da antiguidade, escrita, trazida tantas vezes repetidas por espíritos superiores, como foi Sócrates, a quem o ensino básico do Evangelho segundo o Espiritismo traz como um dos precursores do Espiritismo. Obrigado a todos, que a paz e a harmonia seja conosco hoje e sempre. Que assim seja.